Oi, pessoal, olha só onde é que a gente já veio parar, né? Em um livro esgotado, porque ele é tão referência que já está esgotado. Bem, bem-vindos novamente. Desta vez a gente vai para uma parte mais editorial, né, do livro, que quero falar que agora que a gente já escreveu os textos, né, eu já ofereci para vocês ferramentas para vocês montarem os conceitos, fazerem pesquisas. Se vocês forem escrever poesia, principalmente, né, já dei também alguns recursos, mas esses recursos literários, como eu provei no último vídeo também, são possíveis de ser aplicados em textos de prosa, ok? Agora a gente vai começar a pensar um pouco melhor como construir um objeto livro, seja ele um e-book, seja ele um livro físico, um livro de artista, um livro de grande editora, um livro de baixo custo, um livro que é o seu sonho, enfim. Seja qual for a identidade que esse livro vai carregar, ele vai passar por alguns processos parecidos e a gente não vai tirar nada, né, do sovaco para elaborar ele. Nós temos referências para isso, tá? A gente não está aqui inventando a roda. O livro foi inventado há muito tempo e é estudado também há muito tempo. Inclusive, um dos maiores estudiosos sobre o fazer literário que nós temos aqui no Brasil é o Plínio Martins Filho, tá? Se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre a história dele, esteja à vontade. Olha, como a gente está vendo aqui embaixo, são 45 anos dedicado à arte da edição. Então tem muita coisa sobre ele, tá? O que eu quero pontuar aqui é simplesmente este livro, o Manual de Editoração e Estilo, na nossa querida editora UFMG. Sou formado pela UFMG, por isso também que a minha tendência é usar as referências de lá. Mas é uma referência muito boa, tá? Tem pouca coisa assim que acaba escapando da visão do Plínio e a gente consegue pegar depois em outros locais, sabe? E são normas mais específicas mesmo, porque o que o Plínio dá aqui, eu acho que são orientações, né? E são ideias também. Ele dá uma bagagem de teoria, de técnica que faz com que você seja mais crítico na hora de você estar elaborando o seu livro, tá? Olha só, esse livro aqui não é muito barato. Aqui está esgotado, é difícil de achar. Não sei se eu consigo achar um PDF dele para mostrar aqui para vocês, tá? Mas vocês podem buscar por ele, vocês podem buscar por trechos dele e vocês podem buscar também pelo trabalho do Plínio para decidir como é que vai ficar a estrutura do livro de vocês, né? Mas para ter poucas referências, sabe? Eu acho que, como a proposta daqui também é montar o livro pelo celular, eu penso que os aplicativos que estão presentes no celular são de grande valia, sabe? Pinterest mesmo. Você vai achar ideias para suas capas, você vai achar ideia de tipografia, né, que são a fonte que o seu livro vai estar escrita. Você vai achar ideias para escrever, para estimular, sabe, a sua criatividade. Acho que no TikTok também. Enfim, as possibilidades na internet, elas são muitas e a gente não precisa se travar aqui na coisa teórica. Como eu falei para vocês, este livro aqui vai dar embasamento para vocês serem críticos. Mas se você estiver começando, né, talvez não seja esse o seu principal objetivo. Seu principal objetivo é simplesmente montar o livro pelo celular, como é o que eu propus para vocês desde o começo aqui, né? Outro livro de referência é do Manuel Araújo, A Construção do Livro, tá? Esse livro também é bem importante, ele tem várias coisas interessantes. Pena que aqui esse PDF, né, ele é curtinho também, não sei se vai estar completo. Mas se ele tiver completo, gente, aqui eu achei no Google. Tem uns intervalos, né? Tem umas coisas que são mais importantes, mas olha só. A gente tem umas referências pra gente se atentar. Olha aqui, ó, isso aqui é de 1931, saca? Então, a gente já vê o embasamento, já vê que tem muita coisa sendo criada e sendo desenvolvida, sabe, ao longo dos anos. Este livro aqui, Elementos de Estilo Tipográfico, também te dá uma bagagem teórica muito boa. Se você for designer, principalmente, eu recomendo que você tenha ele na sua cabeceira. Existem manuais de estilo das editoras. O que é isso?
É um manual, como aqui você pode ver, que a editora da SESI e do Senai SP seguem. E este manual vai dar normas de como deve ser estruturado o livro deles, ok? Você pode se inspirar nesses pontos que eles levantam para você montar o seu próprio livro, né? Esse manual aqui, ele dá orientações para livros em geral, tá? Então, é o uso de abreviatura, o uso de aspas, o uso de citações dentro dos livros que a editora produz, ok? Mas aí você pode fazer um pequeno manualzinho de estilo para você com esse material de pesquisa que você tem feito no Pinterest, por exemplo. Quero esta fonte, então vai ser desta fonte. Quero que tenha estas imagens. Você tem que conferir se essas imagens têm ou não direito autoral. Já que começamos a falar sobre imagem, vamos falar sobre imagem, tá? Que também é um ponto importante, né, quando a gente vai pensar no design do livro. Recentemente, o Prêmio Jabuti, por exemplo, acabou desclassificando um livro em que o ilustrador usava programa de inteligência artificial para elaborar a imagem dele, né? Ela era elaborada com auxílio desse tipo de programa e foi uma polêmica, né, no meio editorial. Mas para gente pequeno aqui, sabe, que tá com essa ideia e com esse projeto que é simples, sabe, que pode se tornar grande depois, mas olha aí, ó, vai que vocês ajudam a ser o pontapé que vai legalizar esse tipo de coisa no Brasil, por exemplo, né? Mas eu acho que existem possibilidades de a gente ser criativo hoje em dia graças à inteligência artificial e a gente poder produzir a nossa arte por meio dela também, ok? No que for possível, a gente pode utilizar. Você pode utilizar, então, a inteligência artificial para gerar uma capa de livro para você, tá? Que te proteja de direitos autorais. Por quê? Porque os direitos autorais, eles vão exigir um pagamento daqueles que fizeram, né, as imagens. Não, você não pode pegar uma imagem aleatória do Google e querer que essa seja a capa do seu livro. Beleza, somos produções pequenas e tudo, mas vai que começa a dar certo o seu livro, né? Acho que o impulso de você querer fazer com que aconteça, sabe, é importante também. E chegar em mais gente e ser único. Eu acho que também isso é importante, sabe? A inteligência artificial, apesar de que ela é baseada em outras imagens, ou seja, vai ser só mais uma repetição, ela traz umas peças que podem ser únicas. Elas não são autênticas, sabe? Mas elas são únicas, querendo ou não, né? Aí a autenticidade, a gente que constrói em cima dessa peça única, tá? Vamos pensar, então, como é que a gente pode achar essas imagens e referências para deixar nosso livro mais bonito. A gente vai fazer o quê? A gente vai jogar no Google. Eu joguei no Google Imagem livros bonitos. Vamos ver o que aparece aqui. Este livro aqui, ele me parece ser um capa dura, né? Ele tem um marcador de página, a capa dele é colorida, o miolo desse aqui é branco, o miolo desse aqui é colorido, pelo menos aqui na borda. Então são possibilidades que, dependendo de onde você for fazer a sua impressão, você, né, tem isso disposto. Olha só, esse aqui é muito bonito mesmo, né? As páginas dele também são azuis. Vamos ver esse aqui do Labirinto do Fauno. Uma capa dura também. Páginas azuis. Outra capa dura aqui. Será que nós conseguimos achar alguns outros elementos mais interessantes nas capas? Essa imagem também é muito bonita. Vamos ver essas edições especiais. Esse livro é muito bonito por dentro, eu já vi. Aqui nós temos uma coleção publicada, né, do The Witcher. E muito bonita também, capa dura, vem em um box, né? Então, outros elementos que nós podemos explorar, o papelão aqui. Deixa eu ver o que mais tem aqui pra você. Olha só. Olha aqui, outra possibilidade também. Nós temos essa luva aqui, um defeito de cor da Ana Maria Gonçalves, desculpa. E esse objeto aqui é uma luva,
tá? É assim que ele é chamado. E ele tá cobrindo aqui o livro. Olha só, mais um elemento de gráfico que a gente pode colocar também no nosso, né? Tudo que seja viável, viu, gente? Financeiramente, economicamente. Isso aqui a gente tem um efeito de verniz na capa, né? As capas também podem ter um relevo, elas podem ter um brilho especial, sabe? Essa palavra aqui, provavelmente, ela tava com um verniz dourado, tá? Que é um pouco mais caro, um efeito um pouco mais caro. Tem também o prateado. E tudo isso vai custar alguma coisa no fim das contas, né? A gente tem que saber também na hora que a gente for elaborar o nosso orçamento. Uma forma de explorar as possibilidades que um livro tem a oferecer quando a gente fala sobre design é o livro de artista. Olha esses exemplos, que lindo, gente. Páginas costuradas uma na outra, relevos dentro do livro, cortes diferentes no livro. Olha aqui, este aqui é um livro super viável também de ser feito, tá? Com pouco dinheiro. Aqui é basicamente uma cartolina. Eu sei fazer esses cortes aqui. Ela foi basicamente cortada. Você pode fazer já uma impressão grande, né? Com seu livro todo disposto, com frente e verso. E essa versão grande você só vai lá depois com estilete e corta. É basicamente isso, gente. Mas fica muito bonito, né? Olha só as possibilidades que a gente tem de montar aqui ele. Dá para montar um objeto também de design. Olha só, aqui nós temos formas geométricas que, dependendo do ângulo que a gente observa, né, constrói um volume diferente. Então, isso a gente também pode inserir em um livro de prosa, um livro de poesia, né, para fazer com que ele seja mais atraente, né, para que a gente possa colocar um pouco também de trabalho artesanal neste pequeno livro. Mas só são ideias também, né, porque a gente precisa estabelecer uma técnica e fazer testes com elas, que eu acho importante quando a gente faz essa pesquisa aqui, é a gente pegar referências, pegar ideias, ver o que a galera já está fazendo, ver o que pode ficar interessante, o que dialoga com a história, ficar instigado para escrever mais qualquer coisa, né, ou para aprimorar aquilo que você já escreveu, ver as possibilidades que podem nascer, né, de um objeto como esse. Até porque também, quando a gente pesquisa sobre livro de artista, a gente vê objetos, né, coisas físicas. Mas se o nosso plano é ficar na internet, por exemplo, né, com e-books, a gente pode fazer aquilo que eu falei anteriormente, usar a inteligência artificial para aprimorar cada vez mais as nossas criações, né, e fazer com que exista também este diálogo de si mesmo da internet e do fazer tecnológico. Uma atividade que eu acho muito interessante também é você passar em papelarias. Se você mora em uma cidade grande, tem algumas papelarias que elas vendem a atacado e é muito legal mesmo, sabe? Se você mora em cidade pequena, você pode pesquisar sobre papéis na internet, ver alguns tipos interessantes. Se você tiver dinheiro para encomendar algum, né? Já pensando também em como você pode encaixá-lo na obra. Bem, se você não viu os vídeos anteriores, eu falo novamente. O livreto que eu estou elaborando, o título dele é 3, né? E, em comemoração a isto, eu encomendei números 3 para ser a capa. Então, isto aqui é a capa do livro, ok? Mas aí você me pergunta, peraí, como é que isso aqui é a capa de um livro? Né? E eu tinha que solucionar este problema. O que eu fiz? Eu fui em uma papelaria. Nesta papelaria, eu achei este papel aqui. Este aqui é um Color Plus, tá? Ele é um papel grosso, não é um papel fino, ok? E eu pensei, esse aqui vai ser a folha de guarda, sabe por quê? Porque eu vou colar o 3 nele. Essa aqui é a capa como um todo, né? Isso aqui eu poderia chamar de folha de guarda, que é colada na capa, que é isso aqui. Mas isso aqui tudo é a capa. Dá pra entender que é a capa. Beleza. Aqui. Eu coloquei um elemento de madeira. Veio essa ideia na minha cabeça. Você pode colocar papelão. Tinha um movimento aqui de São Paulo de catadores de papelão.
que elas faziam os livros com papelão. Elas criavam capas diferentes com papelão, faziam pinturas, faziam construções assim, bonitas mesmo, sabe? Volumosas, com papelão. E por dentro elas colocavam clássicos da literatura, né? Que estão em domínio público. Novamente, a pauta dos direitos autorais, né? Se você quiser colocar um trecho, se você quiser elaborar e-books de livros que já existem, eles têm que estar dentro do domínio público, né? Você não pode publicar um e-book de um livro que não esteja sob domínio público, porque senão é plágio, né? Beleza, segurei. Mesma coisa com imagens, eu não poderia colocar que a imagem de um 3 qualquer. Se eu encontrasse uma imagem aleatória bonita de um 3, ela poderia ter um dono. Eu teria que pagar para esse dono, nada mais justo, foi ele que fez, né? Como eu não tenho dinheiro para ficar pagando para nenhum ilustrador, eu desenvolvi a minha própria capa. Olha aqui que bonitinha. Aí eu pensei, bem, ela vai precisar ter um miolo um pouquinho mais grosso. O que eu fiz? Comprei um papel mais grosso. Então, o corpo do livro, né, o miolo do livro, ele é feito com papel pólen. É um pouquinho mais grosso que o nosso papel habitual, tá? Para ela já ficar gordinha, sustentar que essa capa é pesada. Pode não parecer pra gente, mas ela é pesada para um livro. E eu precisava de uma quarta capa, né, a parte de trás, que fosse pesada também. Olha só, qual a diferença dessa capa para essa capa aqui? Além de todos os outros detalhes, né? É que esta capa aqui, ela tá solta. Ela vai ser costurada. Eu vou costurar por dentro dela. Esta capa aqui, ó, ela é colada. Ela tem uma brochura aqui, o miolo é costurado em um tecido, tá? Mas esta capa aqui, ela é colada neste tecido. É uma capa dura colada neste tecido aqui atrás, que sustenta e mantém juntas todas as páginas do livro, ok? Esta capa, ela vai ser costurada. Eu vou passar uma linha aqui por ela e por dentro do miolo. Então, isso também faz parte da construção do design. Inclusive, eu vou costurar com vocês. Em breve, dentro de alguns dias, eu estarei costurando, finalizando, mostrando também que é possível a gente, além do corte, como eu mostrei anteriormente para vocês, né, de fazer uma impressão do livro num A3 grandão e fazer simplesmente um corte já para baratear, né, o livro. É também possível grampear, fazendo com que ele tenha uma atmosfera até meio de zine, né, de produção realmente independente. Ou é possível você fazer uma costura, como é o que eu vou fazer. Coisas que quem decide é o design, e o design do livro, ele vai interferir no custo, como eu mostrei para vocês também, né, esses efeitos aqui na capa que podem ter, elas têm um custo a mais para cada exemplar, tá? E se a gente vai fazer produções pequenas, então fica praticamente inviável, né, a gente colocar determinados efeitos. A gente não pode sonhar, então, em ter no design do livro coisas mirabolantes que não vão caber dentro do orçamento. Então, a gente pode ser bem criativo na hora de montar mesmo o design, e na hora de montar o orçamento é que a gente vai ser um pouco mais restritivo, né? E vamos tentar desconstruir e readaptar as ideias que a gente teve anteriormente, mas não vamos deixar com que elas fiquem empacadas, né? Vamos ser livres para sonhar. Sonhar não custa nada. O que eu fiz aí, então? Eu vi que eu precisava de um papel para sustentar esse miolo, para sustentar essa capa, e eu peguei e optei por um cartão. Papel cartão, o nome disso aqui, tá? Pá. Agora sim, ele é grosso, firme, bonitinho. Olha só. Agora imagina com o miolozinho dele aqui dentro. Um negocinho assim, ó. Um voluminho de papel. Olha que bonitinho. Ele vai ficar muito bonitinho. Muito fofinho. Depois eu penso em outras coisas para fazer com ele também, mas por enquanto esse design dele já tá me dando trabalho demais. Beleza. Então, olha só, mostrei para vocês uma produção de baixo custo, com inúmeras possibilidades de se pensar design. Não vou aprofundar em coisas como escolha de fontes, porque eu acho que isso é o que vocês têm que fazer daqui para frente, pesquisar. Já dei ferramentas para vocês pesquisarem teoricamente, já dei ferramentas para vocês pesquisarem pela internet,
E esses guias de editoração aqui, né, esses manuais de editora, para vocês terem uma noção do que o mercado está fazendo, eles estão disponíveis na internet. Você pesquisa pelo nome da editora, tipo guia de editoração ou manual de edição, manual de estilo, tá? Manual de editoração. Todas essas palavras elas vão ser sinônimos para você encontrar esses materiais aqui na internet. Eu vou deixar alguns disponíveis lá no Drive, então clica aqui no link, tá? Nesse link também você pode acessar um documento que tem algumas ideias de recursos literários que a gente pode usar na escrita, e também vou deixar o link do livreto, tá? Para vocês entrarem por lá e já dar uma conferida também para ver como é que ele ficou, o miolo, né? Já está todo editadozinho. E no próximo vídeo a gente vai passar para a diagramação, que está intrinsecamente ligada ao design. Ele vai ser feito no celular. Deus nos defenderá e nos protegerá. Amém.